Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique e esse aqui é Peregrino. Peço que me acompanhe numa leitura muito especial, uma leitura que no dia a dia a gente esquece de fazer, uma leitura que muitos passam anos, passam a vida toda sem pegar para ler, porque pensa que isso daqui é um simples livro negro. Por mais que seja papel, por mais que seja uma coisa que vai ficar aí, que se botar fogo queime, o conteúdo que está dentro é um conteúdo que dura para a vida toda, é um conteúdo que nos dá vida, é um conteúdo que nos sacia a necessidade. Eu costumo dizer que sem a Bíblia é possível a gente viver, mas se a gente tem ela em mãos, por que não ler? Imagine as pessoas que moram em lugares onde o Evangelho ainda não chegou, em lugares onde não existe Bíblia. Pessoas que não sabem ler, que não sabem interpretar o que está escrito, vamos dizer, analfabeta, funcional, porque ainda existe pessoas que não sabem ler. Será que se elas não lerem a Bíblia, elas não podem se achegar a Deus? Sem dúvida podem. Sem dúvida podem. A natureza fala de Deus. O nosso dia a dia nos fala de Deus. Basta a gente estar atento, com os olhos abertos, com o coração aberto, para compreender, ser grato e dar honra a Ele pelo que Ele fez. A planta que nasce, cresce, dá frutos e nos alimenta, e é bela, nos dá sombra, nos dá um oxigênio puro. Ela por si, ela glorifica a Deus. Por que nós não glorificar a Deus? Por isso eu digo, se a pessoa não tem a Bíblia, ela se achega a Deus. Se ela tem mãos, por que não usar ela? Por que não ler o que está escrito? Então tá, eu quero dizer para você, leia. Se você tem a Bíblia em casa, leia. Leia, simplesmente leia, que você vai aprender, você vai se sentir saciado, você vai se sentir alimentado, forte, vai se sentir bem. Vamos lá, vou ler um pedaço pequeno, para o vídeo não ficar muito grande, nem entediante. Abre o livro em João, se você tiver a Bíblia aí. Se você quiser depois abrir e ler em casa, você abre. João, primeiro capítulo, no início do livro do Evangelho de João. Está escrito assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Poxa, esse princípio aqui é rico. Esse primeiro versículo, esse início de texto aqui é rico. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era palavras, era só palavras. No princípio era só palavras. Está aqui, ó, o livro. No princípio era só o livro. E o livro era Deus. E o livro estava com Deus. Ou seja, antes de João escrever esse evangelho, existia o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento falava sobre Jesus, falava sobre a vida de Jesus, falava que Jesus viria, faria justiça por nós, nos libertaria, nos daria a oportunidade de nos reconciliar com Deus. O livro falava sobre isso e Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Continuando, este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você já ouviu falar sobre a criação do homem? Como é que está escrito? Está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Opa! Deus não estava sozinho. Eu vou falar, façamos se eu estiver sozinho. Farei. Se eu estiver sozinho e for fazer alguma coisa, eu vou falar, farei. Se for um trabalho em grupo do colégio, falar o quê? Faremos. Façamos o trabalho de escola. Deus falou, façamos o homem. A nossa, plural, a nossa, quando fala nossa, plural, é mais de um, no mínimo dois. Façamos o homem a nossa imagem
e semelhança. Costumo dizer também que o projeto de Deus é restaurar a imagem do ser humano. E a imagem do ser humano é ser igual a Ele. Por isso Jesus veio à Terra e nos deu exemplo de como ser. Continuando a leitura. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha como maravilhoso! Uma pequena frase. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava o exemplo de como viver bem, amando o próximo, fazendo justiça, não se importando com as coisas que passam, mas dando valor às coisas que realmente têm valor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa é a luz dos homens. Essa é a luz dos homens. Todos nós temos a necessidade de encontrar um propósito. Temos a necessidade de viver vida tranquila, viver vida em paz. Temos a necessidade de buscar o que é necessário. E o que é necessário? É necessário a gente viver bem. É necessário a gente dar valor ao que realmente importa. É necessário a gente amar o nosso próximo, porque é isso que realmente importa. E isso tem Jesus Cristo, isso está na personalidade dele, isso está no exemplo que ele nos deu, isso significa luz, porque quando a gente é igual a Jesus, tudo que é mal vai embora, nada fica, não fica inveja, não fica rancor, não fica ódio, não fica desejo de vingança, não fica paz, não fica a cobiça, não fica a avareza, a gente se desprende do que não importa, a gente se desprende do que vai ficar aí, a gente se agarra ao que é eterno, a gente se agarra ao que é de lá, daquele lugar para onde a gente espera ir, daquele lugar para onde a gente tem esperança de ir. Por isso chamamos-nos de peregrino, estamos aqui de passagem. Olha só mais um pouquinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não dominaram a luz. Ou seja, a luz resplandece e as trevas não suportam. Teu quarto. Você chega em casa, vai entrar no quarto, está com a luz desligada. Você liga a luz, o que acontece? Fica tudo claro. Aquela escuridão se dissipa, aquela escuridão some. Porque as trevas não têm chance com a luz. Observa a personalidade de Jesus, copia ele, vê se, para tu ver se tudo que há de mal não vai sumir. Como eu disse, quando a gente busca ser que nem Jesus, some a inveja, some a arrogância, some o desejo de vingança, some a cobiça nas coisas que não importam. Todas essas coisas somem. Essas são as coisas que nos traz sofrimento, são as coisas que nos traz enfermidade, são as coisas que escurecem nossos olhos, não nos deixa compreender. Vê só, muitos bandidos, seja em qualquer área, mas a gente que mora em comunidade sabe, os traficantes começam usando droga, começa bebendo, começa olhando onde não devia, que é a mulher dos outros, começa a olhar o que não devia, que é as coisas que os outros têm. Então, aí os seus olhos começam a escurecer, eles passam a não enxergar direito. Aí entra nessa vida. Muitos querem sair e não conseguem. Outros não conseguem enxergar que há outro caminho, que há outras possibilidades, porque os olhos deles estão naqueles lugares onde ofusca. Ok? Então, a luz resplandece no mundo e as trevas não podem suportar. Siga o exemplo de Jesus Cristo e você viverá dessa forma, em plena luz. Queria ler contigo. É um texto maravilhoso, leia em casa também. Se tiver dificuldade de entender, leia de novo. Tem um dicionário do lado, eu também leio com o dicionário do lado. Aqui meu dicionário velhinho. Lembra daquele Aurélio que a gente ganhou na escola, que está sem capa, já perdeu umas 2, 3 folhas ou mais. Mas é bom ler com ele do lado. Hoje em dia temos a internet, qualquer palavra que você não compreender, pesquisa no Google. A pesquisar no Google, você vai ler a compreensão dessa palavra, um dicionário completo. Tem até palavras que não tem no dicionário Aurélio. Isso que eu queria passar para vocês. Lê, é bom.
Se você tem a Bíblia em casa, lê. Ora sempre. E mais uma coisa, aprenda a admirar Deus na natureza, aprenda a admirar Deus no seu próximo, aprenda a admirar Deus no dia a dia, pois todas as coisas que Ele fez glorifica a Ele. Valeu? Um grande abraço, fica com Deus. Se você achou que valeu a pena esse vídeo, bota um joinha aí. Se achar que vale a pena também compartilhar, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo.